Estamos de volta com mais um Papo de Município. Hoje iremos falar sobre o valor de terra nua, o VTN, o que ele é, para que ele serve, qual sua importância e prazos. Está aqui conosco o Carlos Risotto, que irá nos responder algumas perguntas e tirar algumas dúvidas. Olá, Carlos, seja bem-vindo ao Papo de Município. Tudo bem, Marina? Papo muito importante então de hoje, que é o VTN, né? O valor da terra nua. Vamos Isso lá, mesmo. então. Então nos fale um pouco sobre qual o valor da terra nua, o que ele é, para o que ele serve. Então, o VTN, o valor da terra nua, ele é um índice, né? Um valor aí que os municípios devem informar para a Receita Federal, tá? Os municípios que têm um convênio com a Receita Federal para arrecadar 100% do ITR, eles têm como obrigação informar esse valor para a Receita Federal, tá? Então é um valor lá que os municípios têm que informar anualmente para a Receita. O valor da terra nua é o valor da terra sem nada, né? Ou seja, o valor da terra em si, do terreno, com a sua floresta nativa, ou enfim, com a sua região lá que represente a sua área nativa, com a sua floresta nativa, mas sem nenhuma benfeitoria em cima, ou seja, desconsiderando os prédios, desconsiderando porventura um silo, alguma coisa desse tipo que possa estar construída lá nesse terreno. Então o valor da terra nua é o valor da terra em si, sem nenhuma benfeitoria, então não considerando as benfeitorias feitas aí no valor da terra nua. E ele serve como base de cálculo do ITR, né? Então o ITR, o Imposto Territorial Rural, ele é baseado no valor da terra nua, é o valor base que serve de cálculo então para que os municípios possam tributar e a União possa tributar, né? O ITR aí nos contribuintes e os municípios possam arrecadar então 100% ou 50%, depende se tem um convênio ou não. Sim. E qual seria o prazo de entrega para o VTN? Bom, muito bem. Então os municípios têm até o dia 29 de julho, tá? Nesse ano. Então os municípios, eles têm até o último dia útil, sempre de julho, para informar a Receita Federal o valor da terra nua na sua região, né? No seu município. Então eles têm que enviar um ofício lá para a Receita até o último dia do mês de julho, o último dia útil do mês de julho, que nesse caso então cai aí no dia 29 de julho, tá? Essa é uma obrigação para os municípios que têm o convênio com a Receita. E quais são os passos para a entrega do VTN? Como fazer, como proceder? Tá. O VTN, ele tem, primeiro que o município tem que ter um laudo, tá? Assinado lá por um engenheiro agrônomo ou florestal, tá? Devidamente registrado lá no seu conselho, no seu órgão regulador. Ou também pode se basear em índices, né, como da Embrapa, por exemplo, que também faz esses estudos e faz o levantamento do valor da terra nua nos municípios. Então o município primeiro tem que ter esse laudo, tá, assinado então lá por um engenheiro agrônomo ou florestal, ou se basear nos índices aí já levantados por algum órgão que possa servir de base então para o valor da terra nua. Após isso ele tem que preencher um documento, né, um documento que é um ofício da Receita Federal, então informando efetivamente o valor da terra nua no seu município. Então ele preenche lá, uma série de dados então que vão nesse ofício, a gente vai estar disponibilizando aí para o pessoal num link junto com o vídeo aí para o pessoal baixar também o modelo de ofício da Receita Federal. Nesse ofício então constam as informações que são de obrigação dos municípios a informar junto com o VTN, né? E após isso, após o preenchimento desse ofício, os municípios devem levar para o delegado da Receita Federal da sua região. Então, os municípios têm até o dia 29 de julho para, então, fazer o levantamento, né, ter esse laudo, então, com o valor da terra nua, preencher o ofício, o modelo de ofício da Receita Federal e entregar aí para o delegado da Receita aí da sua região, do seu município. Muito bem. E caso a entrega seja feita fora do prazo ou não seja feita, quais as consequências disso para os municípios? Pois muito bem, os municípios que têm o convênio, tá, com a Receita Federal, eles têm por obrigação informar o valor da terra nua, sempre no último dia útil do mês de julho. O que acontece? O ITR ele é um tributo da União, tá? Ele não é dos municípios, tá? Então, como é um tributo da União, a União disponibiliza mais 50% para aqueles municípios que têm o convênio por meio da Receita Federal. Então, os municípios constitucionalmente têm direito a 50% do ITR. Tá? Os que têm esse convênio têm direito então a 100% do ITR, podem arrecadar 100% desse tributo. E os municípios que têm então convênio têm por obrigação informar aí o valor da terra nua, porque é uma das prerrogativas aí para poder tributar, ter 100%, angariar 100% dos valores do ITR. Então os municípios que porventura não informarem
correm o risco de ter a denúncia do convênio. Ou seja, a Receita pode entrar em contato e falar, olha, a gente vai acabar o convênio, a gente vai encerrar o contrato, não vamos mais poder seguir com o convênio por conta de você não estar informando o valor da terra nua. Então os municípios têm que se atentar a isso, tá? Então é bom ficar de olho nos prazos, porque é um tributo importante para os municípios na medida que é o único que está crescendo aí, né? Só o ano passado, em 2015, cresceu 29%, né? Então é um tributo muito importante, os valores de terra têm sido um fruto aí de investimento, né? De muitas pessoas, sobretudo no agronegócio, então os municípios têm que tirar proveito disso também, sobretudo nesse momento de crise. Então os municípios que não informarem correm o risco de perder o convênio aí com a Receita Federal, mas pode sim ser informado fora do prazo, né? Mas a gente ressalta aqui que o prazo é o dia 29 de julho, tá? Ainda assim que perca o prazo, o município pode ir lá e emitir o ofício lá e entregar para o seu delegado da Receita Federal, mas o prazo é dia 29 de julho para não correr o risco de perder aí 50% do ITR, Marina. E os municípios que não têm convênio com o ITR, eles também podem informar o VTN? Tem alguma ajuda a melhorar essa receita? Qual as... Pode, ajuda sim. Os municípios que não têm esse convênio, eles também podem informar lá para a Receita Federal, que ajuda a incrementar o CIPT, né, atualizar o CIPT, que é o Sistema de Preços de Terras lá da Receita Federal. Então o município, mesmo não tendo convênio com a Receita, ele pode informar aí o valor da terra nua, que vai ajudar a atualizar então os valores do CIPT e porventura pode, por consequência, melhorar a arrecadação do seu município, mesmo que tenha só 50%, porque a malha fina então da Receita é atualizada e atualiza também os dados da terra no município e pode fazer com que os contribuintes aí recolham mais tributos para os municípios. Então aqueles municípios que não têm o convênio não têm por obrigação informar o valor da terra nua, mas é bom que informe, porque só tem a trazer benefícios aí para os municípios, Marina. Então é isso, Carlos. Muito obrigada pela sua participação no Papo de Município de hoje. Não esquecendo que o prazo para entrega do VTN é no último dia 29 de julho, no último dia útil deste mês. Obrigada a você que nos acompanhou hoje e nos acompanha em nossas redes sociais. Lembrando que você também pode acompanhar o programa Papo de Município na Rádio dos Municípios. Acesse radiodosmunicípios.com.br e acompanhe toda a programação da rádio. Ou também entre em contato através dos contatos que estão aparecendo aí na sua tela, para que você participe ou nos envie sugestões de pauta aqui no Papo de Município. Obrigado pela sua companhia e semana que vem estamos de volta com o Papo de Município. Até lá!